A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto de louvor, adoração e gratidão ao nosso Deus, fazendo a leitura do Salmo de número 84, que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujos corações se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e o cobre com a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor dos exércitos, escuta a minha oração e ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e não recusa nenhum bem ao que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que confia em ti. Graças te damos, Pai amado, por mais um culto que estamos iniciando. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor receba a honra, receba a glória, receba o nosso louvor e a nossa gratidão. Fique conosco, Pai amado, fale aos nossos corações. Usa a tua palavra para falar com os teus servos e abençoe aqueles que se encontram com o coração aflito e angustiado. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, trazendo sobre eles a tua palavra, que traz força, restauração, arrependimento e que transforma a vida. Ó Deus amado, obrigada por aplanar os nossos caminhos, por ir à nossa frente e por estar conosco, mesmo no dia da perversidade. Ó Deus, obrigada por esse momento. Fique conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz. Essa música que iremos cantar agora fala que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor do nosso Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia
Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Temos novidades, agora no final de semana de agosto, no primeiro final de semana, nós reiniciaremos as nossas reuniões presenciais aqui no templo. Então estejam orando, estejam se preparando para que tudo dê certo. Já estamos praticamente prontos aqui para receber os irmãos com os equipamentos instalados. E, claro, nós teremos que seguir algumas regras, né, que as autoridades sanitárias elas recomendam, como o uso do álcool em gel, né? Aqui na igreja nós teremos álcool em gel em alguns lugares da igreja, mas é importante que você traga o seu pessoal, traga no bolso, né, para que você possa utilizar sempre que for necessário. A igreja vai estar sendo higienizada de forma correta e nós queremos pedir também para que você traga a sua garrafinha de água, para que evite ficar indo ao bebedouro, né, para tomar água. Então traga a sua garrafinha. O uso de máscara será obrigatório aqui para todos que estarão participando, que estarão cultuando ao Senhor Jesus Cristo aqui no templo, certo? Por enquanto, nós não iremos iniciar com a EBD, mas nós teremos 2 cultos no domingo, certo? 2 cultos, então, com um público diferente. Nós teremos o culto matutino, a partir das 8h30 da manhã, e à noite também estaremos cultuando ao Senhor a partir das 18 horas. Né? Será a mesma mensagem que estarei pregando no domingo pela manhã, estarei pregando também no domingo à noite. E aqueles que estiverem gripados, que estiverem idosos, aqueles acima de 60 anos, também crianças pequenas, então a recomendação é que fiquem em casa, e à noite, o culto noturno, estará sendo transmitido ao vivo, né, pela internet, da mesma forma como está sendo transmitido agora, tá certo? Então, vamos estar orando por isso, queridos, para que o Senhor nos dê a graça, para que logo estejamos juntos aqui no templo. Estaremos iniciando também a partir da primeira semana de agosto com as nossas reuniões de oração, tá? Eu estarei nos próximos dias divulgando o calendário para que nós possamos seguir a partir de agosto para a honra e glória do Senhor, cultuando ao Senhor aqui no templo, tá certo? Então, eu quero convidar você nesse momento a orar junto comigo, e nesse momento você que trouxe, você que está com o seu dízimo, a sua oferta, você que pode fazer uma transferência bancária, faça uso da nossa conta bancária, aí a conta da igreja, você pode transferir para esse número aí, para essa conta, ou fazer o depósito, ou até mesmo entrar em contato com a tesouraria e assim fazer a sua oferta, depositar o seu dízimo, tá bom? Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por todas as coisas. Santo Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor, ó Deus, tem nos dado a graça de Te servir, de estarmos na Tua presença. Senhor, logo, ó Pai, o Senhor estará nos permitindo nos juntarmos novamente, ó Deus, no templo, para juntos louvarmos e agradecemos o nome do Senhor, aqui, a partir dessa casa. Pai bendito, nos dirige, Deus, para que nós possamos fazer o melhor para o Senhor, honrar o Teu nome, possamos estar mais comprometidos com o Senhor, com a Tua palavra, com o Teu serviço. Pai querido, nós Te louvamos também pelos dízimos e ofertas que estão sendo depositados, transferidos, que estão sendo alçados, ó Deus, para o sustento da Tua obra, que tudo isso que for recolhido, ó Deus, sirva para a manutenção da Tua obra, do Teu trabalho aqui neste lugar. Assim, Pai, peço e rogo por Tuas bênçãos sobre a vida de cada família da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, meu Santo Espírito vivendo em mim.
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 1 e 2, que será a nossa pregação de hoje, que logo mais pastor Kleber estará fazendo. Diz assim o capítulo 1. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Porque tanto assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas mesmo assim não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar satisfeito.
põe roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre para sua casa, sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que produz, e sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Capítulo 2. No 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e o remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tem sobrevivido contemplou esse tempo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor dos Exércitos diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saírem do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada à lei. Se alguém leva carne santificada na borda da sua própria roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou:
Assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que oferecem, tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia sementes e havia somente 10. Vinham ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo e em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a romanceira, a oliveira não têm dado seus frutos? Mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio pela segunda vez, no 24º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, o governador de Judá. Farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra, os que andam nele, os cavalos morrerão na guerra e matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um grande anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar nesse momento pela mensagem com o pastor Kleber, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa mensagem, que logo mais será dirigida pelo teu servo. Pedimos que o Senhor esteja falando através de sua boca, Pai, e que teu Espírito repouse sobre ele para que ele fale somente aquilo que o Senhor deseja. Que a tua palavra chegue ao nosso coração e produza efeito para aquilo que está sendo designada. Que ela nos repreenda, que ela nos corrija e que ela nos ensine a ser mais puros e santos diante do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de engrandecermos o seu nome através da pregação da sua palavra. Nós acabamos de ler o texto do profeta Ageu, através da Rivalda. É um livro pequeno, e com uma mensagem muito rica. E esses dias em que nós estamos já vislumbrando o nosso retorno às reuniões presenciais, eu lembrei desse texto, lembrei desse livro. Já devo ter pregado sobre este livro algumas vezes. E ao lembrar desse livro, eu estive refletindo sobre a nossa situação, a forma como nós estaremos retornando a essas atividades, claro que ainda não com a mesma proporção, mas de que maneira nós estamos retornando? De que maneira nós estaremos reagindo a esse novo momento? Ou estamos reagindo a esse novo momento? Sem dúvida, nós estamos em um tempo especial, tempo diferente, que nós não esperávamos. Há pelo menos 6 meses atrás, nós não imaginávamos, 4 meses, não imaginávamos que fôssemos passar por uma situação em que nós estamos passando. Por outro lado, queridos, eu não tenho dúvida de que o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos mostrado como nós devemos agir. Esse tempo de reclusão em nossos lares, em nossas casas, é um tempo para reflexão sobre a nossa conduta, sobre a nossa
as nossas atitudes diante da obra do Senhor, diante daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. O Senhor colocou toda a raça humana, o mundo inteiro, em suas casas, em uma situação de mãos atadas, diante de um vírus que causou essa pandemia, que abalou o mundo, e que ainda tem abalado muitos países, como o nosso, o Brasil. Mexeu com todas as estruturas. E que aprendizado isso deve nos trazer? Certamente o Senhor tem muita coisa a nos ensinar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando relacionado ao seu povo, por muitas vezes o Senhor colocou o seu povo em uma situação de refúgio, ou de exílio, para que esse povo pudesse aprender e a se comportar de maneira diferente. Eu não tenho dúvida, queridos, que o Senhor tem agido conosco dessa mesma forma, para que nós possamos de fato ser transformados. Então, eu penso que nós não podemos voltar às atividades que nós fazíamos antes da mesma maneira. Eu não penso que o pós-pandemia, que ela não acabou ainda e nem vai acabar com o reinício das atividades presenciais, mas que esse pós-pandemia não venha fazer que simplesmente nós melhoremos, mas que de fato nós mudemos, nós sejamos transformados. É isso que Deus sempre quis do seu povo, para que nós possamos assim viver a vida de Cristo em nós, viver a vida de Cristo em nós e não viver para nós mesmos. E esse texto que nós encontramos aqui em Ageu, ele mostra exatamente isso, um povo que vivia para si, que se importava consigo mesmo. Por outro lado, era um povo completamente descompromissado com a obra do Senhor, com aquilo que era a vontade de Deus. Então é sobre isso que eu quero compartilhar. Ageu foi um profeta considerado um dos profetas menores, não por conta da sua importância, pelo contrário, mas pelo tamanho do livro que foi escrito. Por isso é considerado profetas menores, chamamos isso na Bíblia, não pelo tamanho de si, mas pelo tamanho do que foi escrito. Então, esse nome Ageu, que significa Hagai, que é a transliteração Hagai, que significa festivo, talvez porque esse nome foi dado em um dia de festa, talvez de Páscoa, da Páscoa, alguma coisa assim. Não sabemos bem o seu caráter, mas não fica dúvida sobre a sua autoria, porque o texto ele é rico em informações, em datas, e tudo direitinho, e é muito rico nisso, é muito preciso. Então, a compreensão ela é muito fácil de você entender. Então, esse é um livro que possui com grande precisão essas datas de acontecimentos. Isso nos facilita muito para que possamos compreender a sua mensagem. Ciro foi um monarca, fundador do Império Persa. Ele pôs fim ao cativeiro na Babilônia. Então, pouco depois, 537 anos antes de Cristo, os judeus que haviam regressado a Jerusalém, eles iniciaram com muito entusiasmo a reconstrução do templo do Senhor. Mas todo aquele fervor da restauração começou a se esfriar. E o que será que aconteceu com esse povo, com essas pessoas que não continuaram com o mesmo entusiasmo e abandonaram a obra do Senhor? Para eles, no lugar daquele fervor todo da reconstrução, se instalou um profundo desânimo,
E é um contraste disso que eu quero refletir com vocês nessa noite, para que nós sejamos realmente restaurados pela graça do nosso Senhor, através desse exemplo da palavra que nós encontramos aqui. Então, nós vemos aqui pelo menos 4 mensagens que o Senhor dá ao seu povo. A primeira mensagem é relacionada ao descuido do templo, e a causa é a causa da falência econômica, da recessão econômica aqui nesse contexto. Nessa primeira mensagem que nós encontramos aqui no primeiro capítulo de Ageu, no primeiro capítulo, do 1 ao 15, Deus fala através do profeta ao povo, chamando para uma reflexão sobre a sua situação. O povo se descuidou da reconstrução do templo. Eles estavam sofrendo a falência econômica, exatamente por conta desse descuido. E a falência econômica estava realmente desanimando cada vez mais esse povo. Estavam semeando muito e colhendo pouco. Imagine você, alguém que semeia bastante, planta bastante, e espera uma boa safra, uma boa colheita, mas é um desastre. No final as coisas não dão certo, a chuva não cai, vem a seca, vem os gafanhotos, a colheita não é boa, há muito desperdício. Era isso que estava acontecendo aqui. Na verdade, o povo estava sofrendo devido ao descuido, ao relaxamento em relação à reconstrução do templo, a obra do Senhor que deveria ser prioridade. Isso era uma prioridade, mas cada um resolveu cuidar dos seus próprios interesses, ao invés de cuidar dos interesses do Senhor. No versículo 4, aqui nós vimos: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Então, há essa exortação. Se nós observarmos bem isso, que eles viviam em boas casas, em casas luxuosas, mas a casa do Senhor estava em ruínas. O egoísmo, a falta de compromisso com as coisas do Senhor tomava conta do povo. Cada um cuidando de si, cada um cuidando das suas próprias coisas, cada um cuidando do seu próprio lar, da sua casa, enquanto suas casas eram casas bonitas, bem ornamentadas, bem construídas, a casa do Senhor não passava dos alicerces, dos seus fundamentos. Eles haviam abandonado a obra do Senhor, começaram a viver para si, se importar consigo mesmo, apenas, enquanto a obra do Senhor estava lá, abandonada. O que vemos aqui é um Senhor misericordioso, buscando a comunhão com o seu povo, mas o povo tem agido com desobediência. Isso parece ou não parece com a nossa realidade hoje, com a realidade do mundo hoje? Na maioria das vezes estamos preocupados com o nosso próprio umbigo, do que com as coisas do Senhor. E por causa disso nós sofremos as consequências. Esse povo estava sofrendo as consequências por conta disso, porque eles estavam preocupados mais consigo mesmo, com as suas próprias coisas, do que com a obra do Senhor. Na verdade, o povo parou a construção, não foi pela falência econômica, mas a recessão econômica foi por causa da negligência com o templo do Senhor. Não atenderam e nem tiveram zelo por sua obra. É por isso, queridos, que eu digo, nós não podemos passar dessa pandemia sem que haja uma mudança de fato em nossas vidas e em nossos corações. Não podemos passar desse tempo especial sem que haja uma transformação completa, sem que haja uma reflexão sobre a forma como nós estávamos vivendo antes. Isso deve trazer para nós essa reflexão.
Deus nos chamou para uma construção. Essa construção consiste em fazer a sua vontade, cumprindo com a vontade do Senhor, com o ID do Senhor, se envolvendo com o seu trabalho, fazer mais do que falar, é dar importância que é devida à obra do Senhor e ao chamado que Ele tem feito para você, para mim, para todos nós. A ordem de ir fazer discípulos, como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Veja que Deus não está reprovando o fato de se ter posses de maneira alguma, porém, o que Ele reprova aqui é a importância que é dada às posses, aos bens materiais, a importância que se é dada a isso. Será que o tempo em que nós estamos vivendo hoje, com o aceno dos últimos dias e da fragilidade humana, sobre o nosso envolvimento e compromisso com a obra do Senhor? Será que o seu envolvimento não está mais compromissado com o seu curso, com a sua faculdade, com o seu trabalho, com sua carreira profissional, com seus próprios negócios, com a sua própria casa, com os seus próprios interesses? O fato é que esse povo já estava, eles receberam a fatura daquilo, estavam recebendo a fatura da sua falta de compromisso. E uma das faturas era justamente a recessão econômica, era a falência. Eles estavam plantando, mas não estavam colhendo. Eles estavam provando daquilo que eles estavam plantando espiritualmente falando. Deus nos pedirá contas de cada reação nossa, de cada atitude nossa. Por isso, queridos, precisamos aprender aqui nesse texto que não podemos viver apenas para nós mesmos, mas nós precisamos olhar para a obra do Senhor, olhar para o Senhor. Quantas vezes você não tem vivido dessa forma? Quantas vezes você não tem se importado com as suas próprias coisas, com os seus bens, com aquilo que você pode adquirir, aquilo que você pode conquistar? Quantas vezes você tem agido com a obra do Senhor de forma relaxada? E a palavra de Deus diz que aquele que age na obra do Senhor de forma relaxada, que faz a obra do Senhor relaxadamente, é maldito. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quantas vezes não podemos passar, queridos, dessa época, desse tempo especial, sem um aprendizado, sem uma transformação de vida, sem uma transformação de caráter, sem uma transformação espiritual. Segunda coisa que nós vemos, que é a segunda mensagem aqui, nesse texto, já no capítulo 2, nós vemos que apesar de menos pretensioso, o segundo templo é mais glorioso que o primeiro. Nos versículos de 1 a 9, aqui nós encontramos uma linda promessa, uma mensagem de ânimo. Uma mensagem de ânimo, queridos. Esdras, capítulo 3, versículo 12, nós vemos ali que muitos idosos, que viram o templo construído por Salomão, choraram, e muitos se alegraram também ao ver aquele templo, quando os fundamentos foram colocados para o início de uma restauração. E eles choraram de alegria ao ver que o templo estava novamente sendo restaurado. E aqui Deus, Ele vai falar a Zorobabel: ser forte, seja forte. Ele fala também a Josué: seja forte. E ele fala ao povo: sejam fortes e trabalhais, não temam. Era isso que o Senhor, a mensagem do Senhor para o povo, era para que o povo fosse forte e continuasse trabalhando na sua obra, fazendo a sua vontade. Esse era o desejo de Deus para o seu povo, que eles vencessem o egoísmo, deixassem de lado. Queridos, Deus quer única e simplesmente
que nós sejamos fiéis a Ele, fiéis à sua obra, porque quando nós relaxamos na sua obra, quando nós relaxamos com o seu trabalho, nós nos colocamos em uma situação de completa infidelidade diante dele. Não importava para Deus se a segunda casa seria como a de Salomão construiu, mas que eles fossem realmente fiéis. E a fidelidade é um fator importante para a vida do cristão. Veja comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 2, que diz: ora, além disso, o que requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Que cada um deles seja encontrado fiel. Vamos um pouco mais à frente, no capítulo 15, no versículo 58, que diz assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O trabalho de vocês não é vão no Senhor. A palavra de Deus está nos dizendo, queridos, que o nosso trabalho na obra do Senhor, todo o esforço, toda a força que nós empregamos, não é em vão. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, porque nós sabemos que o Senhor sempre será fiel, sempre cumprirá com a sua palavra. Quantos de nós não estamos agindo muitas vezes assim com infidelidade? Com infidelidade ao Senhor. Nós precisamos rever toda a nossa condição diante de Deus, para que nós possamos de fato sermos fiéis ao Senhor. A infidelidade do povo aqui era algo notório e que precisava ser mudada. Deus garante que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Isso aqui era maravilhoso, porque 500 anos mais tarde o Senhor Jesus visitou por muitas vezes essa casa. A glória dessa casa seria maior. Seria maior. Por isso a importância da fidelidade do povo, do compromisso do povo. Hoje nós somos o templo do Senhor, templo do Espírito Santo. E o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de nós? Que sejamos fiéis, que sejamos encontrados fiéis, que você seja encontrado fiel. Você pode dizer, olhando para o íntimo do seu coração, olhando para o íntimo do seu coração, você pode dizer que é fiel ao Senhor, que é fiel a Deus, que tem sido fiel à sua obra. Você pode dizer isso no seu íntimo, no seu coração, ter a consciência tranquila de que é fiel a Cristo. Se você não tem essa consciência, ou se você tem a consciência de que você não é fiel ao Senhor, hoje é o tempo de arrependimento. O Senhor está te dando mais uma oportunidade, falando com você nessa noite, que você precisa se arrepender dos seus pecados, para que a sua vida seja transformada. É isso que o Senhor quer de nós, queridos. É isso que o Senhor quer de nós. Hoje, o Senhor tem falado isso conosco. Mas que sejamos fiéis na obra de forma geral. De modo geral, isto inclui evangelismo, oração, estudo da palavra, atividades na igreja, nos seus dízimos e ofertas, que é o mínimo. Que é o mínimo. Muitas vezes alguém levanta conceitos completamente equivocados e errados, apenas por conta do seu egoísmo, da sua avareza. E um princípio bíblico que vai de Gênesis a Apocalipse. Muitas vezes há infidelidade, há uma falta de compromisso com a obra do Senhor. Dessa mesma forma,
Claro que para a reconstrução do templo, as pessoas, esses homens, precisavam empregar as suas posses, precisavam investir daquilo que eles estavam colhendo. Mas ao invés de pegar e investir na obra do Senhor, eles estavam investindo nas suas casas apenas, na sua própria vida, cuidando das suas coisas, porque as suas coisas eram mais importantes do que a obra do Senhor. Veja o conceito que eles tinham. E muitas vezes, muitos de nós temos também adquirido, absorvido esse conceito também, quando nós negligenciamos também com a obra do Senhor. Negligenciamos a obra do Senhor. Não cuidamos da obra do Senhor. Eu sempre digo assim: se a obra do Senhor, o trabalho do Senhor, tanto em relação ao sustento da obra, quanto ao trabalho evangelístico, a pregação do Evangelho, se dependesse exclusivamente de você, em que estado ela estaria? Como ela estaria hoje? Pense, reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Precisamos ser encontrados fiéis. Compromisso com o Senhor. Deus estará, se nós formos compromissados com o Senhor estará abençoando, sim, de forma sobrenatural. Hoje Deus está nos chamando para uma restauração, para uma renovação, para a restauração desse templo do Espírito Santo, que somos nós, o templo que é as nossas vidas. Afinal, somos esse templo do Espírito Santo. Que tempo bom para refletirmos esse tempo que se chama hoje. Ainda lá no Coríntios, eu peço para você novamente, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. Capítulo 6, versículo 19 diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Nós temos esse senso de pertencimento, de que nós pertencemos a nós mesmos, mas a palavra de Deus, se você foi comprado pelo sangue de Cristo, você não pertence mais a si mesmo, você pertence ao Senhor. E como pertencemos ao Senhor, precisamos fazer a obra do Senhor, ter zelo pela obra do Senhor, pela obra dEle. Que tempo tão precioso que nós estamos passando para refletir sobre isso, queridos. Que voltemos aos nossos encontros aqui no templo, mas com um desejo ardente de adorar, de servir e de sermos fiéis a Ele, de sermos fiéis ao nosso Senhor. A terceira mensagem que Ageu transmite aqui ao povo é que a falta de santidade enfraquecia o sacrifício e que o egoísmo leva a um fracasso na agricultura. Esses homens viviam muito da agricultura, mas eles estavam fracassando. Como disse, estavam plantando, mas não estavam colhendo. Estavam plantando muito e estavam colhendo pouco. Mas aqui nós encontramos outra promessa feita por Deus. Versículo 10 a 19 do capítulo 2. Mas antes de colocarem pedra sobre pedra do novo templo, eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Estavam contaminados pelo pecado, mas Deus promete a restauração da sua comunhão e a volta de suas bênçãos. Vejam que a situação do templo, a ruína do templo aqui, queridos, refletia a situação espiritual do povo, de abandono. Era o reflexo. O que está em voga aqui, e o que Deus queria aqui, não era simplesmente a preocupação com as pedras, com o ponto físico em si, mas que aquela situação de não priorizar a obra do Senhor era apenas o reflexo da situação espiritual do seu povo. Então, quando nós agimos com infidelidade a Deus e a sua obra,
é apenas um reflexo da nossa real situação diante de Deus. Quando nós relaxamos na obra do Senhor, quando nós relaxamos na obra do Senhor, quando nós somos infiéis, quando nós não conseguimos agir com fidelidade, isso é o reflexo da nossa situação diante de Deus. Sem dúvida, hoje Deus tem falado ao povo para que venham agir com fidelidade, que se arrependam. Na verdade, Ele quer nos abençoar. O maior pecado deste povo era realmente o egoísmo que tomava conta desse povo. Infelizmente, isso é o que mais encontramos nos dias de hoje. Todos preocupados consigo mesmo e não com a obra do Senhor de verdade. Todos preocupados consigo mesmo. Muitos de nós estamos nessa situação de egoísmo. Deus quer sim abençoar a sua igreja, quer abençoar o seu povo hoje, como nunca se viu. Mas a igreja precisa se levantar firmemente, nós precisamos nos levantar com fidelidade. E firmemente erguer a nossa bandeira, a bandeira do Evangelho. Essa bandeira que nos une, que nos faz caminhar a favor de um único propósito, que é de glorificar a Deus. Fiquei muito feliz essa semana, eu pude participar de 2 GEs, que já estão funcionando aí, eu sei que precisa um pouco mais de paciência, para que nós possamos aí começar a trabalhar com esse mecanismo, que é muito importante, né? Trabalharam um GE com o aplicativo Zoom, outro com o Google Meet, né? E eu estive participando de um grupo, que é o mesmo grupo do irmão Edson Júnior, da irmã Débora, da irmã Daiane, né, do Valderli, desses irmãos. E lá a irmã Débora fez uma reflexão muito interessante e importante sobre as bandeiras que muitas vezes o mundo levanta aí fora. Bandeira sobre defesa dos animais, sobre o homossexualismo, bandeiras disso, bandeiras daquilo. E a bandeira do Evangelho? Será que nós estamos levantando com o mesmo entusiasmo, com o mesmo fervor? Nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho, meus queridos, com muito mais entusiasmo do que aqueles que estão lá fora. A bem da verdade é que mesmo dentro das nossas igrejas, nós vemos várias bandeiras sendo levantadas, menos a do Evangelho. E a do Evangelho precisa ser erguida, com fidelidade, com santidade. É isso que o Senhor quer de nós, que nós sejamos santos, fiéis, tementes a Ele, e levantemos a bandeira do Evangelho de uma vez por todas, e afirmemos a nossa fé, a nossa condição diante de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E finalmente, nos versículos 20 a 23, nós vemos aqui o triunfo de Deus. Deus finalmente triunfará. E essa é uma grande promessa. Deus renova aqui o pacto com a linhagem de Davi, no qual o governador Zorobabel pertenceu. Ele ocuparia um lugar de honra através do Messias, porque o Senhor havia escolhido para renovar o pacto que ele havia feito ainda lá com Davi. 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. Não pense que Deus não quer derramar a sua graça sobre nós, sobre a sua igreja nos dias de hoje. Ele quer sim, Ele quer restaurar a sua igreja, desejando um compromisso maior de sua igreja com Ele, um envolvimento com o seu trabalho, uma atitude de verdadeiros dispenseiros do Evangelho da graça. E aí eu pergunto, você tem se envolvido de fato no trabalho? Você tem tido uma atitude de verdadeiro dispenseiro do Evangelho da graça? Você tem se envolvido na obra? De que maneira? O Senhor nos escolheu como igreja para fazermos a diferença, para ser luz e cumprir com o verdadeiro papel de igreja. Tenha isso na sua mente e no seu coração. O Senhor escolheu você, exatamente você, mesmo com seus defeitos, mesmo você sendo pecador, mas o Senhor, mediante a sua graça, escolheu você
para fazer a diferença, para ser um servo fiel, para ter uma atitude diferente diante dessa sociedade perdida, de uma sociedade sem Deus, que vive mergulhada no pecado. O Senhor chamou você para ser um verdadeiro dispenseiro do Evangelho, em meio a um mundo completamente perdido. E assim Deus triunfa em meio às trevas. A igreja triunfa em meio às trevas. Então o que nós vemos aqui nesse texto é que houve uma exortação para começar a restauração do templo sem demora. Eles deviam ter pressa, se arrepender e voltar à obra que eles haviam iniciado, pois ele não podia permanecer, o templo não podia mais permanecer em ruínas por mais tempo, e assim deveria ser restaurado para a glória de Deus. A ordem de Deus não podia ser ignorada, caso contrário, eles sofreriam as consequências de sua negligência e desobediência. A seca, a perda na colheita e a pobreza, que seria um sinal do descontentamento de Deus em relação ao seu povo. Por outro lado, Deus abençoaria o seu povo, se mediante o esforço de todos atendessem à ordem do Senhor. O governador Zorobabel e o sacerdote Josué reagiram de forma positiva aos apelos de Ageu e de Zacarias. Isso despertou o entusiasmo no povo, reavivou aquela chama do primeiro amor que o povo havia perdido. Depois puderam celebrar mais tarde, com muita alegria, a dedicação do novo templo. Glória a Deus por isso. Agora, o que dizer de nós? O que dizer de mim? O que dizer de você? Deus quer o esforço individual de cada um, que leva a um interesse, a um esforço coletivo. Afinal, fomos comprados por um preço muito caro, que foi o sangue de Jesus. E isto nos autoriza a usar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 20, que diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é isso que Deus quer de nós. Devemos sempre nos lembrar que o preço que Jesus pagou para sermos seus filhos e fazer a sua vontade. Hoje é um tempo de restauração da igreja de Cristo, de um compromisso maior. É um tempo de não só melhorar as nossas obras, mas de mudança de vida, Que nós possamos seguir exatamente isso que a palavra de Deus nos diz que nós somos. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É essa vida substituída que Deus quer que nós vivamos, a vida de Cristo em nós. Então que nós passemos por toda essa situação epidêmica, esse tempo especial que nós estamos vivenciando hoje, que nós sejamos transformados e que possamos de fato viver a vida de Cristo em nós, que você viva a vida de Cristo em sua vida, de uma vez por todas, e que assim, queridos, possamos glorificar o nome do Senhor, tendo uma vida completamente transformada, e nós possamos retornar com as nossas atividades presenciais, para a honra e glória do Senhor, mas sobretudo, que ao passar essa pandemia, que ao passar tudo isso, nós não sejamos mais os mesmos, mas que nós sejamos ainda mais fervorosos, tementes ao Senhor, e compromissados com a sua obra. Faça esse compromisso nessa noite com Deus, reafirme a sua fé, o seu compromisso com o Senhor, e viva de forma que o agrade, que o glorifique,
e que a sua vida, cada passo que nós venhamos dar, seja para testificar a nossa comunhão com o nosso Salvador. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por Tua palavra, Senhor. Como é rica essa mensagem, ó Deus, que o Senhor fala através do profeta Ageu. Que nós não sejamos negligentes, ó Deus, com a Tua obra, mas que nós sejamos fiéis, operantes, firmes, compromissados com o Senhor, com a Tua causa. Assim, Deus, move os nossos corações, transformando as nossas vidas, reavivando, ó Deus, o nosso ser. E que assim, Deus, como igreja, possamos finalmente, ó Deus, viver a vida de Cristo em nós. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Que Deus te abençoe.